Olá a todos, aqui diretamente do Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, em preparação para este domingo, quando estaremos subindo no altar, sendo o próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você e eu, nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando a gente derruba os altares a Baal, altares que a gente mesmo levantou, se dedicando mais à família, amando mais a família ou um familiar, uma pessoa do que a Deus. O altar dos achismos, do seu próprio eu, que eu sou assim, que eu gosto assim. O altar dos problemas, tem gente que vive em função dos problemas. Tem também o altar das religiões, de crer em Deus do seu jeito, como diz a religião, a filosofia ABC. Tem o altar também do mal, das entidades, dos impostos, espíritos, através do ocultismo, satanismo, magia negra, magia branca, voodoo. Tem o altar a Mamon, que é o altar pelas coisas materiais, vaidades. E tem o altar de Deus. Então são 7 altares. O mundo nos apresenta, o mal nos apresenta 6 altares. E a palavra de Deus nos apresenta um altar, que é o altar ao Deus vivo. E que é você que tem que levantá-lo, edificá-lo e colocá-lo no lugar mais alto da sua vida. Então, por favor, responda essa pergunta com sinceridade. Há algum altar aí dentro de você? A Baal, aos deuses deste mundo? Derrube-o já. Há algum poste ídolo? Você está se espelhando em alguém, em algo que não seja Deus, a sua palavra? Corte esse poste ídolo. O altar de Deus está acima das pessoas, de você, dos seus achismos, conhecimento, filosofia. Coloque este altar acima de todos, acima de tudo. Você não vai ser decepcionado, frustrado. E por último, você está sacrificando o que Deus lhe pediu, o que Deus está lhe pedindo nesta fogueira santa? A fogueira santa não é só para quem tem um espírito velho e precisa de um espírito novo. A fogueira santa, esta fogueira santa, pela troca de espírito, é também para você que já tem um espírito novo e quer o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Como também essa fogueira santa é para aqueles que já são batizados com o Espírito Santo e querem dar liberdade ao Espírito Santo de agir, de nos usar poderosamente como nunca antes em toda a história da humanidade. Eu não sei se você sabe, mas caso não, eu quero aqui enfatizar mais uma vez que Deus quer nos usar muito mais do que na época de Abraão, muito mais do que na época de Moisés, muito mais do que na época de Davi, Daniel, muito mais do que na época dos profetas, dos apóstolos. Por quê? Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, arrebatá-la e livrá-la da grande tribulação que está prestes a vir sobre todo mundo. Por isso Ele quer nos usar mais hoje do que todos os homens e mulheres do passado. Não que sejamos melhores, não, mas você e eu temos razão e motivo e condições de sobra de sermos usados por Deus mais do que eles. Porque nós temos, veja, quem é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo. Segundo, a palavra de Deus. E terceiro, o nome de Deus, que é Jesus. Meu amigo, se você ainda não sacrificou o que Deus lhe pediu, vá e sacrifique. Voluntariamente, é óbvio, para que você fique na dependência dele e ele fique em evidência na sua vida. Feche os seus olhos, se possível, deixe-me orar. Senhor Espírito Santo, eu coloco a minha mão sobre a cabeça dela. Aproxime-se do seu televisor, computador, do seu smartphone. Coloque a tua mão sobre a cabeça dela como eu coloco a minha mão agora, próximo a esta câmera. E remova o mal-estar, a dor, e que esse espírito velho, fale agora o espírito velho que você já detectou,
seja o espírito de se vitimizar, do orgulho, o espírito da acomodação, o espírito do medo, da desobediência, o espírito da ansiedade, da malícia, seja qual for o espírito, diga: espírito velho, em nome de Jesus, saia! Receba um espírito novo. Meu Pai, assim como esta luz do sol nos ilumina, ilumine ao entendimento de todos que juntos comigo vão meditar na Tua palavra. Aqui diretamente do Templo dos Maiores Milagres, eu determino que essa pessoa brevemente esteja no Teu altar, dando o seu testemunho do maior milagre, o selo do Espírito Santo, o batismo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Bem, veja aí, dando continuidade à Epístola de Judas, capítulo 1, né, versículo 20, são 25 versículos, só há um capítulo, diz aí: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Veja que é a gente que se edifica a nós mesmos, pelas escolhas que a gente escolhe, pelas escolhas, me refiro que a gente escolhe no sentido de pelas coisas que a gente escolhe, melhor dizendo, pelas coisas que eu escolho, imagens que eu escolho assistir, né? A série, por exemplo, Reis, pelo que eu escolho ouvir músicas, pessoas, pelo que eu escolho fazer, com quem eu escolho andar. Quando você e eu escolhemos certo o que ver, a quem ouvir, com quem falar, com quem andar, aonde ir, quando a gente escolhe certo, então, está aqui escrito, olha só: somos edificados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então, a fé, ela nos edifica. Quando a nossa fé é santa, o que significa santa? Separada. Quando a nossa fé está dedicada ao altar do Deus vivo, à obediência à palavra de Deus, então essa fé nos edifica porque a gente ora no Espírito Santo. Quer dizer, a gente sujeita a nossa vontade à vontade de Deus. Quando a gente sujeita as nossas vontades à vontade de Deus, a gente vai ser realizado, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, edifique-se a si mesmo na fé, praticando o que está escrito aqui na palavra de Deus. Ele diz, olha, conservai-vos a vós mesmos. Primeiro ele fala, edificai-vos a vós mesmos, quer dizer, não espere por ninguém, não espere por coisas, lugares, pessoas. Edifique-se na obediência, na prática da palavra de Deus. E a sua fé esteja sempre ligada ao Espírito Santo, perguntando, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu pense? O que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu pare de fazer? O que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que eu fale? Como é que o Senhor quer que eu trabalhe? Como é que o Senhor quer que eu evangelize? Como é que o Senhor quer que eu sirva ao Senhor? Como um evangelista, um obreiro, um pastor, um servo de Deus, um membro, um cristão, independentemente da sua posição social, eclesiástica na igreja. Está aqui, diz o texto sagrado, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quer dizer, você tem que se conservar. Conserve-se. Quando é que a gente se conserva? Quando a gente vive a fé, quando a gente pratica a fé, a obediência, independentemente das circunstâncias. Ele diz assim, olha, a vós mesmos no amor de Deus. O amor de Deus é Jesus. A palavra amor significa fidelidade. Seja fiel. Seja fiel, em outras palavras, seja fiel a Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna é que Ele virá nos buscar e nos arrebatar. Em um abrir e fechar de olhos, desapareceremos juntamente com os recém-nascidos. Me dirijo e me refiro aos batizados com o Espírito Santo. Daí o porquê, a necessidade de você se batizar nas águas, mas também buscar o batismo com o Espírito Santo. Para que você então seja como um recém-nascido aos olhos de Deus e seja arrebatado quando Jesus vier nos buscar para nos livrar da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra. Uma observação, a pandemia que a gente sofreu, as guerras,
e todas as catástrofes que a gente tomou conhecimento da história da humanidade, é cafezinho. Como é que é? Cafezinho diante do que vai vir e o que vai acontecer depois que a igreja seja arrebatada. Inclusive, quando houve o dilúvio na época de Noé, o dilúvio foi cafezinho diante do que está prestes a acontecer, porque essa terra vai pegar fogo. E nós estamos trabalhando e fazendo de tudo para que você não esteja aqui quando isso aconteça. Mas ninguém pode ir para o altar por ninguém. O altar não vai a ninguém. O altar não faz acepção de ninguém. Não exclui ninguém. Mas também o altar não vai a ninguém. Somos nós que temos que ir ao altar. Inclusive foi o próprio altar de Jesus que disse: vinde como estáis. Bem, diante do que foi falado e meditado, diante do que está escrito aqui na palavra de Deus, permaneça no altar, você que já sacrificou e você que vai sacrificar, vá com tudo. Não esquecendo que você tem que ser, e eu, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nos veremos, seja nesse domingo aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, ou nas nuvens. Até lá!